Amiga e amigo que nos acompanha nesse canal de reflexão bíblica São Jerônimo, é muito bom contar aí com a sua companhia. Bem, hoje é dia 29 de janeiro e nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Bem, é um texto bastante conhecido, chamado Endemoniado em Gerase, também com uma longa caminhada, trajetória de interpretação, mas nós vamos recolher aí alguns elementos que seja importante para o nosso caminho espiritual. Bem, Jesus e seus discípulos, eles vão para Gerasa, que é uma cidade da Decápole, considerada pagã, ou seja, não é uma cidade judaica. Isso se dá após a narrativa da tempestade acalmada, que está aí no finalzinho do capítulo 4, após um longo discurso em formato de parábola sobre o reino de Deus. Bem, após a apresentação sobre o que consiste o reino de Deus, através das parábolas, nós temos aí uma sequência de milagres realizados por Jesus que inauguram o reino de Deus, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Bem, esses textos, além de apresentarem concretamente o reino de Deus, acentuam em que consiste o messianismo de Jesus, ou seja, em libertar as pessoas de tudo aquilo que as aprisionam ou que as conduzem ao mal. Bem, o relato marcano diz que logo ao desembarcarem, Jesus e os discípulos encontram um homem com um espírito impuro. Bem, a palavra impuro na Bíblia está relacionada com a morte, por isso nós temos aí várias informações de que essa pessoa vivia entre os túmulos, se feria e era violenta. Portanto, é um contexto marcado pela morte. Pela riqueza de detalhes que esse texto nos dá, e logo no início, acaba fazendo com que o leitor e a leitora tenha compaixão dessa pessoa, da situação dessa pessoa. Bem, esse homem vai até Jesus, ele o reconhece como Messias, o Filho de Deus, mas ele resiste à ação libertadora de Jesus. No versículo 9, Jesus pergunta o seu nome e o homem responde que seu nome é Legião, porque são muitos. Bem, a palavra legião pode ter aí vários significados. O primeiro poderia ser uma doença de pele que realmente contaminava os soldados romanos. Outros afirmam também, tendo uma interpretação mais política, que legião era o nome dado ao destacamento do exército com 6.000 soldados. Assim pode representar o exército romano, que conduzia as pessoas à morte e ninguém poderia controlar a sua fúria e a sua violência. Bem, como foi mencionado, por ser uma região pagã, havia porcos, que também é considerado um animal impuro no judaísmo e se liga ao mar, que também é um símbolo do mal. Assim, a unificação de todos esses elementos que conduzem à morte, o mal, o porco, como símbolo de um animal impuro, e também o mar. E tira, portanto, sufoca essa pessoa, tirando, portanto, a sua dignidade, tirando a sua vida. Bem, o porco também, ou o javali, era o símbolo presente na bandeira e no escudo da legião romana. E o afogamento dos porcos nos remete, portanto, para a libertação do Egito e a passagem pelo Mar dos Juncos, ou seja, também chamado Mar Vermelho, que nós encontramos aí no texto de Êxodo, no capítulo 14. Assim, é uma ação simbólica de libertação de todo o poder opressor. Bem, ao ser libertado por Jesus, o homem recupera a sua dignidade e também a sua lucidez. Os porcos, nesse contexto, também pode ter um outro significado, dado que os donos dos porcos, quando se deram conta do prejuízo que Jesus acabou realizando aí na sua região, pede para que Jesus saia, portanto, da sua região, porque estavam mais preocupados com seus prejuízos, no elemento mais econômico, e não se aquele homem tinha sido libertado ou não do seu mal, se tinha recuperado, portanto, sua dignidade e também o convívio com outras pessoas, dado que ele era completamente excluído e marginalizado. Mas isso não importava era o prejuízo que Jesus deu e, portanto, ele não era bem quisto nessa região.
E no final nós temos aí uma cena interessante, porque esse homem, né, que foi libertado do espírito impuro, pede para ser um discípulo de Jesus, ser com Jesus, ou seja, ser um dos 12 discípulos, está aí no convívio, né, com os 12 discípulos. Daí Jesus dá uma outra missão para esse homem, para ele ir para sua casa e lá proclamar as maravilhas que o Senhor realizou na sua vida. Bem, essa pessoa vai para sua casa e começa a anunciar, a proclamar o evangelho aí na Decápole, ou seja, o evangelho não fica somente na região dos judeus, mas atinge outros lugares, né? Ou seja, temos essa abertura, né, do evangelho para as outras nações. E diante desse evangelho, também podemos nos perguntar se nós somos sensíveis às várias realidades de morte que nós temos ao nosso redor. Nós temos aí tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas feridas por tantas formas de violência, pessoas, né, que são feridas na sua dignidade, jovens e anciãos que são descartados, né, desse sistema econômico e que conduz também essas pessoas à morte e que às vezes não são consideradas simplesmente como prejuízo, né, diante de pessoas às vezes doentes, idosas, ou pessoas que não encontram trabalho, né, uma forma também de se manterem. E não estão assim muito preocupados, né, com a dignidade das pessoas. Assim também podemos nos perguntar até que ponto eu sou sensível e procuro soluções para essa realidade de morte que presencio ao meu redor. Quais espírito impuro, ou seja, quais realidades de morte é possível identificar aí na realidade, na sua cidade, onde você mora, ou até mesmo na sua casa? Quais são as dificuldades que você encontra para evangelizar na sua família? Né? Não é uma coisa muito fácil, né? Não é simples, né, evangelizar na nossa casa. Também, quem sabe, nos perguntar se há espaço, né, na sua casa para relatar as maravilhas que o Senhor realiza na sua vida e também nas vidas dos seus familiares. E se também é possível, né, proclamar o Evangelho nos ambientes onde você frequenta. Bem, eu desejo para você um maravilhoso dia, né, uma excelente meditação desse Evangelho que traz vários questionamentos para nós e também, né, nos questiona o nosso papel, a nossa missão de tornar o reino de Deus visível ao nosso redor.